vamos conversar com o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Glauco. Como vai? Tudo bem? Tudo certinho, tentando acompanhar as coisas aí que estão acontecendo e impressionante como em 24 horas ontem aconteceu assim de tudo, né, no cenário A gente político não tem brasileiro, descanso. tanto no executivo quanto no judiciário, também no legislativo, na Câmara e no Senado. Mas vamos começar então, Cláudio, falando da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que incluiu Jair Bolsonaro no inquérito das fake news por ataques às urnas eletrônicas, né? Ele atendeu um pedido feito, inclusive, de forma unânime pelo TSE. Como é que você viu essa medida de Alexandre de Moraes? É, de certa forma, um freio institucional que faz tempo que já devia ter sido acionado? Faz tempo, né? Vamos dizer, esperaram muito tempo para colocar esse freio, né? Digamos que esperaram já estar quase no fim da curva para colocar o freio, e aí o risco é de sair da pista. Acho que essa é a questão, né? O presidente Bolsonaro, ele vem há muito tempo, né? Desde que tomou posse, eu nem estou considerando a longa trajetória do deputado Bolsonaro, mas o presidente Bolsonaro, desde o dia da posse, vem atacando a democracia brasileira, as instituições, a legitimidade da oposição, a legitimidade da imprensa que não lhe é subserviente, né? Aliás, ontem, inclusive, numa entrevista que ele deu à Rádio Jovem Pan, ele falou que essa imprensa livre de que ele gosta, então, a imprensa livre de que ele gosta, a imprensa que lhe bajula, né? Essa é a ideia. Tudo isso vem acontecendo há muito tempo e o freio não era posto. E nós sabemos também que o presidente Bolsonaro, ele é o chefe da gangue das fake news, né, das milícias virtuais, e nada era feito de fato contra ele, era feito contra o seu entorno, né, para tentar botar um limite aí. Então isso foi o óbvio, não é à toa que foi uma decisão unânime do TSE, claro que motivada também pelos ataques reiterados que o presidente tem feito às instituições eleitorais, ao processo de votação, ao tribunal eleitoral, às autoridades eleitorais, mostra que essa questão pessoal que ele tem com o ministro Barroso, e que ele diz que, na verdade, o Barroso é que tem com ele, a gente sabe que é o contrário, não é uma questão pessoal da instituição do Tribunal Superior Eleitoral, pelo contrário, se fosse pessoal, não haveria essa unanimidade dos membros do tribunal, enfim. E o Alexandre de Moraes fez, nesse ponto de vista, o óbvio, né? Se o chefe da gangue é o Bolsonaro, o chefe da gangue precisa ser enquadrado nesse processo aí, nesse inquérito de investigação de fake news e de tudo aquilo que é consequência dessa divulgação de fake news. E a gente já conversava aqui na sua última participação, Cláudio, a respeito do papel do ministro Alexandre de Moraes, que ele tem sido aí mais ativo, tem sido mais incisivo em relação às bravatas, às ameaças de Jair Bolsonaro. Inclusive, ele vai ser o presidente do TSE durante as eleições de 2022. Então, a gente pode prever aí que esse cenário, esse embate vai acabar se acirrando ainda mais? Eu acho que sim, até pelo estilo, né, do ministro Alexandre de Moraes, que é um ministro, digamos, durão, né, tem a sua trajetória aí que vem de atuação na área de segurança pública, então ele tem lá um jeito de delegado de polícia, vamos dizer assim, e aí esse jeito de delegado de polícia acaba se traduzindo na sua atuação como juiz dentro do Supremo Tribunal Federal, e a gente espera que isso também vá acabar se refletindo dentro do TSE, porque esse é realmente o estilo dele, e o presidente já farejou isso, né? Tanto farejou que ontem também nessa entrevista disse que ninguém é mais macho do que ele, né? E que, consequentemente, se fizerem o jogo dessa maneira, que ele diz que é um jogo fora das quatro linhas da Constituição, né? Ele usa essa imagem aí do futebol para falar da Constituição, e claro que não é, né? O que está se fazendo é seguindo as regras, ele é que viola o tempo inteiro as quatro linhas da Constituição, mas ele entende que se as coisas não são do jeito que ele gosta, que ele quer, né? Mesmo a interpretação das leis, a interpretação da norma constitucional, então não vale, né? Só vale quando é do jeito que ele gosta. E aí o que ele diz? Bem, se estão jogando fora das quatro linhas da Constituição, segundo, claro, as suas interpretações muito surreais, eu também vou jogar fora. Ou seja, ele está ameaçando com uma ruptura institucional, está ameaçando com golpe, está ameaçando com violência. É isso que o presidente Bolsonaro está fazendo, dizendo que se o Alexandre de Moraes é valente, ele é mais macho, né, para usar até o termo que ele mesmo usou. E aí, consequentemente, a gente tem tempos complicados pela frente, porque nós sabemos que o presidente tem apoio aí não só de milícias virtuais, mas milícias reais, né, as quais ele tem, com as quais, melhor dizendo, ele tem vinculação forte, ele e seus familiares,
no Rio de Janeiro, até já homenageou miliciano, já empregou parente de miliciano e tudo mais. E a gente sabe também que o presidente tem aí um certo apoio na banda podre das polícias militares, na banda podre das Forças Armadas, todos aqueles ali que têm disposição a usar da violência para fazer política. Então, eu acho que nós temos tempos muito preocupantes pela frente, precisamos ficar alertas, e eu diria mais, é preciso que o mundo fique olhando para o Brasil nesse momento, porque é um momento em que nós corremos risco, não sei se necessariamente de uma ruptura da democracia, mas de violência política muito grande. E isso é o estilo do que o bolsonarismo significa. E tem uma coisa também que eu acho curioso, que quer dizer, é recorrente em Jair Bolsonaro e também nos seus apoiadores, Cláudio, mas não deixa de ser surpreendente que quando, por exemplo, ele faz os ataques ao ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, ele diz que, olha, o Barroso tem dívida, ele foi indicado pelo Lula, e na verdade ele foi indicado pela Dilma, e então, na verdade, as mesmas pessoas que soltaram Lula vão chegar numa salinha secreta e vão ali fazer... a tomar conta do processo eleitoral, e o ministro Luiz Roberto Barroso votou a favor da prisão após condenação em segunda instância e votou contra a suspeição do juiz Sérgio Moro. Então, ele aposta o tempo todo na chamada dissonância cognitiva, e é preciso que as pessoas atentem a isso, né? As muitas contradições, mentiras divulgadas o tempo todo pelo presidente, Cláudio. É isso, Glauco. O presidente Bolsonaro é um mentiroso contumaz, né? A mentira é o seu método. Né? O presidente tem a mentira como método. E isso, consequentemente, faz com que ele invente esse tipo de história, né? Teorias da conspiração, as mais delirantes possíveis, né? Essas coisas que ele mostrou naquela live bizarra que ele realizou na quinta-feira, usando recursos públicos para se autopromover e para atacar instituições da democracia, né? Foi isso que ele fez naquela live de quinta-feira. E tudo baseado em teorias da conspiração. Né? E agora, esse ataque que ele faz ao ministro Barroso, né? E que, como você bem apontou, né? Tinha uma postura dentro do Supremo Tribunal Federal favorável à Lava Jato. Então, é óbvio que ele não é um petista que está ali, alguém que está a serviço do Lula, como ele diz. Né? É exatamente o oposto disso. Né? E no caso aí da conduta que ele tem tido no TSE, me parece que nisso aí ele tem se conduzido muito bem. Por quê? Porque ele está defendendo a instituição a qual pertence. Se há ataques ao TSE, ataques ao processo eleitoral do TSE, e ele, como presidente do TSE, que não é só, veja, uma corte que julga os contenciosos, as disputas em relação às eleições, aos partidos e tudo mais, mas é mais do que isso. A Justiça Eleitoral no Brasil é também responsável pela governança eleitoral, ou seja, ela administra o processo eleitoral todo, a parte, digamos, administrativa mesmo, operacional. Então, quando ele ataca toda essa questão operacional, ele está atacando uma organização que tem está sob a responsabilidade do ministro Barroso. Então, quando ele defende esse processo, ele está defendendo a organização que ele dirige. Ele está certo, tem que fazer isso mesmo, até porque são críticas absurdas, críticas infundadas. Agora, a gente pode até discutir, né, se é o melhor modelo de justiça eleitoral, esse que, ou mesmo que está responsável pelo julgamento, é também responsável pela administração. Mas isso é outra discussão. O fato hoje é assim desde os anos 30, quando a justiça eleitoral foi instituída no Brasil. E aí o que o ministro Barroso faz é defender essa instituição, ele está correto. E o presidente não aceita isso por quê? Mais uma vez, ele só aceita aqueles que lambem suas botas, né? Aqueles que se curvam a ele, fazem as suas vontades, atendem aos seus caprichos mais bizarros. E aí, consequentemente, viram seus inimigos. E lembrando ainda, né, Cláudio, a questão do TSE, que ele votou contra a aceitação da participação do ex-presidente Lula nas eleições de 2018, mesmo havendo uma recomendação de um comitê da ONU no sentido contrário, justamente para garantir que aquele direito não perecesse e acabasse sendo irreversível a perda, como a gente viu que acabou sendo. Agora, Cláudio, Exato. você mencionou a entrevista que ele deu à Rádio Jovem Pan, que o Bolsonaro deu à Rádio Jovem Pan, e também ali... enfim, continuando com o discurso bélico, ele disse que o Alexandre de Moraes estaria agindo fora das quatro linhas, que ele disse, fez uma mistura ali de jogo de futebol com
com a Constituição, dizendo que era fora das 4 linhas da Constituição, que se fosse assim, o antídoto que ele diz em relação a isso também seria por aí. Quer dizer, o elemento mobilizador de Bolsonaro é sempre esse, né? Sempre eleger um inimigo e trazer a sua tropa contrária para investir contra esse inimigo. Como Exato. você viu, mais essa manifestação do presidente Jair Bolsonaro também pode fomentar a violência política que você mencionou anteriormente, Cláudio? Olha, ele na realidade, desde a sua formação política, né, desde o berço, ele é um autoritário, e até mesmo no âmbito das Forças Armadas, onde ele teve essa formação autoritária, infelizmente a gente é obrigado a reconhecer que o modo de pensar que está presente nas Forças Armadas brasileiras desde a ditadura, e isso não mudou significativamente, é um modo de pensar autoritário, né, que inclusive vê as Forças Armadas como aquelas que são o guardião de última instância do certo na política brasileira. Não estou nem dizendo da lei, do certo, do que eles acham que é o certo. E daí, esse intervencionismo histórico que nós temos, e agora, né, esses militares, mais de 6 mil dentro do governo, ocupando postos ministeriais, a gente vê agora também se envolvendo em corrupção no Ministério da Saúde, não sabemos se em outras áreas também, se locupletando nesses 6 mil postos, né, criando uma série de benesses para os militares, como se eles já não tivessem muitas, né? Enfim, tudo isso acontecendo dentro dessa lógica de que eles podem tomar de assalto o Estado. Somou-se a isso que o presidente Bolsonaro era, no âmbito do próprio Exército, um indisciplinado, né? Alguém recalcitrante, alguém que não aceitava qualquer tipo de ordem que não fosse aquilo que ele individualmente achava que era o certo a se fazer. Resultado, ele vai lá, e o certo a se fazer para ele é sempre que lhe dá prazer, né? Ele vai lá, faz o que bem entende, produz a confusão, ameaçou colocar bombas e tudo mais, acaba sendo convidado gentilmente a se retirar do Exército. Ele sai, vira vereador, vira deputado, e o que ele fez ao longo de todo esse tempo? Atacou a democracia, defendeu matar gente, defendeu fuzilar um ex-presidente da República, no caso o presidente Fernando Henrique, falou que tinha que matar 30 mil, mesmo número de pessoas que morreram ou desapareceram na ditadura sangrenta da Argentina, atacou mulheres, tudo aquilo que a gente viu, deu declarações racistas, né? O presidente Bolsonaro, na verdade, o Bolsonaro, o político, é alguém contra a democracia. E agora ele repete isso. E qual é o caminho daqueles que são contra a democracia? Em vez de usar a democracia e os seus instrumentos, que são formas pacíficas de resolução de diferenças políticas, eles preferem apostar na violência. Mesmo quando ele diz que, na verdade, está defendendo a democracia. Porque, veja, ele só defende a democracia se o resultado for o que ele quer. Se o resultado não for o que ele quer, aí ele não defende mais, ele fala que não é democracia. Só é democracia quando é a favor dele. Parece, na verdade, uma criança mimada, daquelas que deitam no chão, batem as pernas, espeneiam e berram quando não são atendidas nos seus caprichos. É isso que é o presidente Bolsonaro. E ele faz isso apelando para a violência. Não é à toa que ele andou distribuindo armas pelo país, né, armando clubes de atiradores e caçadores, armando civis que são provavelmente simpáticos a ele, para quê? Para se ele precisar usar dessa violência desregrada, dessa violência contra a democracia, as instituições, a vida, o Estado de Direito, para que ele use. É isso que é o presidente Bolsonaro. E ontem nós tivemos a posse também, Cláudio, do ministro da Casa Civil, senador Ciro Nogueira. Eu destaquei aqui um trecho do discurso dele, quando ele se refere aqui, ele faz a interlocução justamente com o presidente Jair Bolsonaro. Ele disse o seguinte, Cláudio: e se me permite a comparação tanto quanto fora dos protocolos, eu gostaria que toda vez que Vossa Excelência, no caso o presidente, me visse, lembrasse de um amortecedor. Acho que é assim que o povo do meu país, os meus companheiros, espero que me vejam, porque assim eu vou ser útil ao meu país. Ele tomou posse e depois aconteceu tudo isso aí, todo esse cenário com o presidente mantendo o tom elevado ali contra o STF, também contra o ministro Alexandre de Moraes. Eu fico pensando que o Ciro deve ter visto aquilo ali e pensado, nossa, onde eu fui me meter? Agora, Cláudio, fazendo aqui uma analogia automotiva, adianta um amortecedor quando o bonde está sem freio, ladeira abaixo? Não adianta, é evidente. E veja, não é só o bonde sem freio ladeira abaixo, qual é a pista em que esse amortecedor vai ter que passar, né? Pelo jeito, o amortecedor que é o Ciro Nogueira, o que pretende ser o Ciro Nogueira, é um amortecedor feito para a pista de Fórmula 1, mas está tendo que andar em enduro, né? Está tendo que andar num piso todo irregular, né? Vai arrebentar esse amortecedor, ele não vai aguentar esse tranco, não é feito para isso, né? E só uma lembrança, né? Um dos sinônimos que existe para a ideia de amortecedor é pelego,
né? Pelego é aquele couro lá que se coloca entre o lombo e a sela do cavalo para amortecer, né? Pelo jeito, o que nós temos também é o político pelego, né? Não tem só o sindicalista pelego, tem o político pelego. É isso que é o centrão, né? E aí o Ciro Nogueira representa muito bem essa ideia. Agora, Bolsonaro não é alguém propício a aceitar amortecedores, né? É óbvio que ele vai acabar atropelando esse papel do Ciro Nogueira ao longo do tempo. Já começou a atropelar, vamos lá, né? Já começou a atropelar. A questão é quanto tempo esse amortecedor aguenta antes de arrebentar. E vai acabar arrebentando, claro. O Bolsonaro tende a ser, a médio prazo, abandonado pelo Centrão. Isso é o mais provável. Né? É o mais provável por quê? Porque é impossível lidar com ele. Ele é alguém incontrolável, e veja, incontrolável não no bom sentido, né? Alguém que tem independência, autonomia, mas do ponto de vista de alguém que não tem um comportamento adequado à vida em sociedade, a fazer política, a ter aliados. Ele devora os seus aliados, ele os ataca, ele os trai. É assim que ele funciona. E é claro que ele vai fazer de tudo para produzir para o Ciro Nogueira uma situação inadministrável. Então, enfim, mas é aquela história, né? Quem pariu o Mateus que o embale. Já que o Ciro Nogueira e o PP, né, Partido Progressista, do Arthur Lira, né, do Roberto Barros, do Paulo Maluf, esse partido resolveu embarcar na aventura do Bolsonaro, que arquem com isso, né, que suportem a situação que o Bolsonaro cria para eles. E Cláudio, ontem, durante a sessão da CPI da Covid, ficou sabendo que a Polícia Federal abriu um inquérito para apurar o vazamento de informações compartilhadas, vazamento, não suposto vazamento, né, pela corporação com a CPI da Covid. E também ontem, né, ali na sessão que era presidida naquele momento pelo senador Randolfo Rodrigues, ele teve que acionar a Polícia Legislativa para expulsar um deputado bolsonarista, o Reinhold Stephanie Júnior, do PSD do Paraná, que simplesmente estava filmando a sessão em outra atitude intimidatória. A gente vê isso também, né, que já acontece há algum tempo por parte do governo Jair Bolsonaro, mas são ameaças que essas sim são concretas, né, não são só bravatas. Quando a gente vê a Polícia Federal envolta em suspeita de colaborar com o governo dessa forma, isso é muitíssimo perigoso para a democracia, Cláudio. É tremendamente perigoso, né? O presidente Bolsonaro está transformando a Polícia Federal na sua política, na sua polícia política, né? Na sua Stasi, na sua Gestapo, né? Na sua PIDA. É isso que ele está transformando, né? Ou seja, ele quer fazer com que o Estado opere a favor do seu autoritarismo e dos seus caprichos pessoais. Usar a Polícia Federal para isso é um absurdo total, né? Isso não cabe numa democracia. E é um abuso de autoridade. É preciso que o Senado reaja muito fortemente a isso e enquadre, inclusive, o diretor-geral da Polícia Federal e o ministro da Justiça em abuso de autoridade, porque é isso que eles estão fazendo. Eles estão abusando do instrumento que lhes foi confiado, né, que são organizações do Estado, organizações de segurança do Estado, para intimidar oponentes, para intimidar críticos, para intimidar quem não lhes serve. Agora, esse deputado patético, né, o Reinhold Stephanie Júnior, que foi lá filmar com o celular, óbvio que não precisa filmar com o celular, porque isso está sendo transmitido ao vivo pela TV Senado, né? O que ele foi filmar é a sua performance. É um pouco aquilo que esses políticos ridículos aí da extrema-direita fazem, aquele mamãe falei, né? Vai lá, faz uma bagunça, faz uma bobagem qualquer e filma para depois colocar na rede e dizer, olha o que eu fiz, lacrei. Né? É isso que ele foi fazer. Né? E agiu muito bem o presidente da CPI naquele momento, né, que estava exercendo a presidência da CPI naquela sessão, naquele momento, o Randolfo Rodrigues, em chamar a polícia para expulsá-lo do recinto. Porque ele não pode realmente agir dessa forma. Inclusive, deve ser encaminhado algo para o Comitê de Ética da Câmara dos Deputados, porque esse comportamento fere o decoro parlamentar. Né? Esse é um deputado que deveria ser cassado, né, que deveria sofrer uma punição. A gente sabe que isso não vai acontecer, mas isso é o que deveria acontecer de fato. Então, o encaminhamento dessa reclamação tem que ser feito agora. O mais grave não é nem esse ato ridículo aí, bobalhão desse deputado bobão, mas o que vale realmente é aquilo que a Polícia Federal tem feito. Isso é realmente muito grave, isso é muito sério, né? Isso é uma ameaça à democracia, mostra a disposição que tem o governo de usar da violência de Estado contra opositores. Ou seja, está aparelhando a violência de Estado para intimidar aqueles que não lhe são subservientes. Cláudio, para a gente concluir aqui, porque se a gente for comentar tudo que aconteceu só ontem, a gente vai ficar
até meio-dia. Então, para te liberar, Cláudio, eu vou pedir uma análise sua a respeito de uma tentativa de manobra que houve ontem na Câmara dos Deputados por parte da Comissão Especial que analisa a proposta de emenda à Constituição 125, que altera a legislação eleitoral e introduz o chamado distritão. E é curioso, Cláudio, porque desde a redemocratização o Brasil não consegue ter a mesma legislação eleitoral assim repetida em uma eleição. É impressionante, muda de 2 em 2 anos, sempre tem algum tipo de alteração. Agora, essa alteração seria uma alteração profunda. Como que você vê essa possibilidade de aprovação do distritão, Cláudio? Isso, se for aprovado, é uma calamidade, né? É uma situação devastadora, mais uma, para a democracia brasileira. O distritão destrói os partidos políticos, ele torna a política uma coisa ultra personalista, ele joga votos no lixo. E por que ele joga votos no lixo? Porque todos os votos que não forem dados aos candidatos que forem eleitos são desperdiçados. Ele torna a eleição ainda mais cara, ele aumenta a importância do dinheiro na campanha eleitoral. Ele reduz a possibilidade que diversos grupos sociais se façam representar no processo político, porque ele acaba com a proporcionalidade, né? Ou seja, o distritão é o pior sistema possível e imaginável que nós poderíamos ter para um processo eleitoral. Se isso for aprovado, é um retrocesso monstruoso. É certamente a pior norma aprovada na área política, na área do funcionamento do sistema político, na história do país, eu diria, né? Desde que nós temos processos eleitorais. É difícil imaginar algo pior do que isso, né? O grande porta-estandarte dessa calamidade é o Arthur Lira. Arthur Lira é o responsável por esse tipo de coisa. Ele que está fazendo esse negócio andar, né? A gente espera, claro, que isso não seja aprovado na Câmara, né? Já foi derrotado outras vezes, que seja derrotado novamente. Ele, pelo jeito, está convencendo seus pares a aprovar. Muito deputado que hoje está achando que vai ter vantagem aprovando isso, não vai se eleger se aprovar esse negócio. Agora, é claro que isso vai depois para a Câmara, vai depois da Câmara para o Senado. E indo para o Senado, a gente espera que, caso seja aprovado na Câmara, que pelo menos os senadores tenham uma sensatez de não aprovar esse negócio, porque isso é um absurdo. Ainda bem que é emenda condicional, porque aí exige um quórum mais elevado, 3/5, não é só a maioria, né? É preciso ser 3/5, maioria qualificada, 60%, e aí torna um pouco mais difícil aprovar. Porque realmente isso é algo devastador para o sistema político. É a cara, não só desse governo horroroso, mas é a cara também desses políticos aí de baixo calibre, desses políticos sem estirpe, desses políticos que não prezam pelo interesse da sociedade, né, representados de maneira muito clara pelo Arthur Lira. É a cara deles isso, né? Porque é piorar o que já não é bom, é piorar o que já precisa funcionar de maneira adequada. E você bem colocou uma outra coisa. É preciso deixar as regras produzirem efeitos. Nós tivemos até uma reforma interessante em 2017. Ela produziu finalmente algumas coisas positivas. Deixa produzir os resultados, dá tempo ao tempo, mas não, né? O curto prazo, a visão imediatista, e pior, uma visão imediatista perversa, porque essa é uma regra perversa, se ela for aprovada, é o que está prevalecendo, ou pelo menos arrisca prevalecer. Vamos ver o que acontece. Agora, é preciso de novo confiar no Senado. O Senado tem um monte de coisas importantes para fazer, né? Evitar que esse tipo de emenda calamitosa avance, brecar indicações absurdas para os tribunais superiores, como a do André Mendonça. Estamos, em certa medida, nas mãos do Senado, que tem feito, pelo menos do ponto de vista da CPI, um bom trabalho. Vamos ver se faz também em outras frentes. Essa discussão que deve continuar hoje na comissão especial na Câmara, também temos CPI do Senado. É necessário um esforço olímpico para acompanhar essa na política brasileira, hein, Cláudio? Exato. Não é fácil, né? Cientista político, jornalista, constitucionalista, ninguém dorme tranquilo nesse país, porque sempre tem alguma coisa acontecendo de um dia para o outro, né? E imagine o cidadão, né? Porque tudo isso, no fim das contas, a gente é obrigado a acompanhar um pouco por dever de ofício. Agora, isso tudo tem consequências para a vida das pessoas, né? E consequências ruins. Então, enfim, a gente está realmente vivendo um tempo muito ruim na história do país. Infelizmente, nós somos obrigados a reconhecer isso, né? E isso é, claro, resultado de escolhas ruins que foram feitas no processo eleitoral e também, claro, da qualidade horrorosa, né, desses que hoje estão no governo e desses que hoje, por exemplo, controlam a direção do Poder Legislativo, pelo menos na Câmara dos Deputados. Esperemos que no Senado a coisa ande um pouquinho melhor. Tá certo, Cláudio. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigado, Glauco. Um abraço para você e para os ouvintes da rádio.
Abraço. Conversamos aqui com o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.